Olá, meu nome é Marcos Montagna. No momento sou presidente do Conselho de Gestores de Cultura de Santa Catarina, o CONGESC. E hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre as leis emergenciais da cultura. O ano passado nós ouvimos muito falar sobre a Lei Aldir Blanc, né? Foi algo que teve muita repercussão na mídia, tanto nacional como até no estado aqui em Santa Catarina, né? Nós recebemos um volume de recurso bastante grande para o setor cultural, que está sendo afetado ainda de maneira muito forte pela pandemia do coronavírus, e em razão disso, numa mobilização do Congresso Nacional, através da Comissão de Cultura, dos deputados e deputadas que nos representam lá, houve a construção dessa política chamada Aldir Blanc e a transferência de recursos por parte do governo federal na ordem de 3 bilhões de reais para estados e municípios. E aí, junto com isso, vem uma série de questionamentos, né? Por que no momento de pandemia, de crise sanitária, se investe em cultura? E aí nós estamos aqui para explicar que é nesse momento de pandemia que houve um fechamento grande, né, e necessário para as medidas de isolamento social dos espaços culturais, como museus, cinemas, teatros, né? A atividade artística ela foi extremamente prejudicada. E nós estamos falando de uma série de trabalhadores que representam um percentual bastante grande do PIB nacional. E nós estamos falando também de uma transferência de recursos que estava contingenciada. Só para vocês terem uma ideia, em 2010, através do Fundo Nacional de Cultura, foram liberados para o setor cultural 344 milhões de reais. E em 2019, apenas 1 milhão de reais. Então, há uma diferença bastante grande de recursos, como eu falei, que estavam contingenciados dentro do Fundo Nacional de Cultura, e em razão disso, né, houve a possibilidade de transferir esses recursos nesse momento. O Fundo Nacional de Cultura ele conta com linhas de financiamento, por exemplo, das loterias federais e que não estavam sendo utilizadas. Então, não se tirou recurso de nenhuma outra área para o financiamento dessas atividades emergenciais do setor cultural. E isso traz um resultado importante. Como eu falei, nós estamos falando de uma grande gama de trabalhadores brasileiros. E em 2018, por exemplo, através do IBGE, nós temos um levantamento de que 5 milhões de pessoas estavam trabalhando no setor cultural, sendo que 44% são trabalhadores autônomos. Então, pessoas que deixaram de trabalhar, que não tinham renda alguma em razão da pandemia. E era preciso socorrer essas pessoas. E isso representa, todo esse movimento do setor cultural representa hoje 2,64% do PIB nacional. Então, nós não estamos falando de qualquer setor. Nós estamos falando do setor que contribui muito para a economia brasileira. E, em razão disso, era necessário, sim, fazer esse movimento. E agora nós estamos num novo movimento, que é a Lei Paulo Gustavo, que está tramitando no Congresso Nacional, deve ser votada no Senado Federal em breve. Então, em razão disso, nós do CONGESC, junto com a FECAM, estamos nessa mobilização pela aprovação da Lei Paulo Gustavo e contamos com seu apoio. Afinal de contas, nós municipalistas precisamos entender que nós estamos falando de transferência de recursos que estão concentrados na União para os municípios. E isso só tem a trazer benefícios para a nossa economia e para o setor cultural de maneira direta.